Bem-vindos ao primeiro encontro da família Betil, descendentes de Luigi Betil e Josefa Madalena Possobon. Luigi e Josefa se conheceram no interior da Itália. Ele nasceu no ano de 1866, em Padernello di Paese, que pertence à província de Treviso, filho de Giordano e Beatrice Angela. Josefa nasceu em 1868, em Vedelago, que também pertence à província de Treviso, filha de Luigi Possobon e Angela Cora. Luigi tinha duas opções: continuar a trabalhar na carvoaria, onde ficaria por 2 anos, pois logo era atacados pelas doenças do pó, ou ir para a guerra pela unificação da Itália, onde deveria ficar por lá por 7 anos. A economia da Itália se encontrava debilitada, associada a problemas de alta taxa demográfica e desempregos. Tais fatores levaram a partir da década de 1870 ao início da maciça imigração de italianos para o Brasil, o que fez Luigi contrair matrimônio com Josefa em Vedelago em 18 de 10 de 1888, pois apenas eram aceitos famílias ou casais. Luigi e Josefa embarcaram no vapor na mesma data. Luigi tinha um irmão e Josefa era órfã. Ela tinha 16 anos e ele 22 anos. 2 anos antes, o irmão de Luigi desapareceu, mas veio ao Brasil mais tarde, se estabelecendo na região de São Paulo. Luigi achava que o irmão tinha morrido. 2 anos antes da viagem, Josefa mandou uma parte da mudança para o Brasil, com uma prima dela, de sobrenome Zanata. Nesta época, para atrair imigrantes, o governo efetuava contratos com empresas ou particulares. A passagem gratuita de navio, oferecida pelo governo brasileiro, surgiu grande efeito na Itália. A imigração subsidiada deu a oportunidade para que milhares de camponeses e lavradores assalariados, que dificilmente conseguiriam dinheiro para pagar sua própria passagem, pudessem fazer a viagem migratória, embora o governo estipulasse que apenas agricultores aptos ao trabalho deveriam ser recrutados para imigrarem. Na prática, os agentes e subagentes contratados na Europa para atrair imigrantes recrutavam qualquer um. Isso acarretava em litígios logo na chegada, uma vez que no meio dos jovens camponeses também chegavam velhos, crianças e mulheres em gravidez avançada. Os problemas não paravam por aí, uma vez que era comum que imigrantes fosse forçado a pagar a sua própria passagem, mesmo quando tinham direito à passagem gratuita. Os agentes eram contratados pelas companhias de imigração e eram conhecidos pela sua falta de honestidade. Passavam pelas aldeias nos dias de feira ou mercado, vendendo uma ideia positiva do Brasil, dizendo que era o país de ganho assegurado e onde a propriedade rural estava ao alcance das mãos. Prometiam passagem gratuita e a possibilidade de, em poucos anos, juntarem dinheiro para poder retornar à Itália e ali comprar um pedaço de terra. A companhia de imigração La Veloce pagava entre 5 e 25 dólares para os agentes que conseguissem convencer as famílias a imigrarem para o Brasil. A imprensa da época comparava os agentes aos traficantes de escravos. As aldeias eram inundadas com panfletos e cartas falsificadas de imigrantes que já tinham partido. Na América, terra no Brasil para os italianos. Navios partindo toda semana do porto de Gênova. Venham construir seus sonhos com a família. Um país de oportunidade, clima tropical e abundância. Riquezas minerais. No Brasil, vocês podem ter o seu castelo, o governo dá terras e ferramenta para todos. Entre 1882 e 1914, entraram no estado de São Paulo 1
553 mil imigrantes e saíram 695 mil, ou seja, 45% do total. Já aqueles que permaneceram no Brasil e ali reconstruíram suas vidas, influenciaram na formação desta nação em diversos aspectos e contribuíram para o desenvolvimento do país social e economicamente. Luigi e Josefa foram aventureiros, pois navegaram por 80 dias até chegar no Porto de Santos. Durante esta viagem, muitas pessoas morreram no caminho por causa de doenças e enjoos. Viajavam em terceira classe de um navio superlotado. No navio não havia higiene. Eles não tomavam banho. Viajavam com os ratos e não havia medicamentos. Comiam comidas precárias e dormiam no chão. Um dia, quando Luigi batia o pilão para fazer farinha, a Josefa passou por trás e levou uma pancada em um olho que a deixou cega. Depois da quarentena, foram encaminhados a Minas Gerais, onde Luigi trabalhou na abertura da estrada de ferro. Ficava pendurado em cordas nos peraus, onde um segurava as brocas e o outro batia com a marreta. Recebia 400 contos de réis por dia. Lá ficaram por um tempo, onde tiveram 2 filhos. Para suas tristezas, os mesmos vieram a óbito. Resolveram mudar-se e rumaram para o sul. Aproveitaram os barcos de cabotagem que vinham de Santos para Porto Alegre e partiram. Chegando em Porto Alegre, ficaram hospedados nos pavilhões dos imigrantes, até que as terras fossem demarcadas em lotes. Os lotes eram numerados e Luigi Betil ficou com o lote número 7, o que levou a ser apelidado Didio del Sete. Os italianos tiveram que ocupar lotes localizados no Planalto Gaúcho, região coberta pela mata. A imigração italiana para a região foi contínua entre 1875 e 1892, quando entrou em decadência. A colônia que apresentava mais características italianas era Caxias do Sul, que no ano de 1898 já contava com 25 mil habitantes, quase todos italianos. Os colonos apresentavam uma alta taxa de reprodução, com uma média de 8 a 10 filhos, provocando um excedente proporcional que tinham que buscar terras em viagens em outras áreas. Essas colônias italianas fizeram normalmente em regiões isoladas por matas. Este isolamento representou barreiras enormes ao seu desenvolvimento, como para escoar a sua produção devido às estradas que foram precariamente construídas e para encontrar mercado consumidor para os seus produtos, além de trazer problemas como a falta de acesso à saúde e à educação. Na região foram criadas as primeiras 3 colônias italianas: Conde de Eu, Dona Isabel e Campos dos Bugres. Atualmente, cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Com o tempo, os italianos passaram a subir as serras e colonizá-las. Com o esgotamento de terras na região, esses colonos passaram a migrar para várias regiões do Rio Grande do Sul. Outras colônias italianas foram criadas e deram origens a cidades como Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha, Antônio Prado, Veranópolis, Nova Prata, Encantado, Nova Brécia, Coqueiro Baixo, Guaporé, Lagoa Vermelha, Soledade. Consta que tudo que Josefa tinha para fazer comida era uma panela de ferro com 3 pés. Os mesmos subiram de barco até uma altura e depois foram abrindo picada a facão até onde deveriam se instalar. Ganharam facão, serrote e cunhas para abrir a madeira. O local onde se instalaram é provavelmente onde fica atualmente o município de Coronel Pilar. Segundo consta no registro de casamento de Emílio Betil, o filho mais velho, eles moravam na linha Garibaldi, número 7, em Mato Perso. Na verdade, se tratava do lote 7, que tinha 302,500 metros quadrados, e o lote 8, com 151,250 metros quadrados. 1895, ano da concessão da escritura definitiva, que se dava após quitação do lote. Ao todo,
adquiriu 453,750 metros quadrados, um pouco mais de 45 hectares. Já moravam nesta região a família Salame. As terras que ganharam tinham 2 hectares de pura laje e pinheiral. Ecco, siamo arrivati, il vostro lotte scomincia qua. Basta aver voglia e lavorare. Questo è il vostro. Addio. Luigi, ma elo qua? Ma só il capoeira? Dove é, Luigi? Dove é il salame picai? Construíram lá com vara de mato e capim um lugar para se abrigar. Embaixo ficavam os animais. Eles dormiam em cima e em volta do barracão faziam fogueiras para espantar os tigres à noite. Plantavam em cima do morro e mandavam o feijão e tudo o que colhiam por ganchos pendurados em uma corda e lançavam morro abaixo, que paravam ao se chocar com um poste, que era arrodeado por pastagem para amortecer a velocidade. Senhor Salame falou que tinha terras melhor para plantar em Garibaldi e Luigi Betil resolveu ir para lá. Nesta época, a família era composta de 14 membros, entre filhos e noras. Luigi vendeu onde morava e pagou 2.000 réis o hectare em 3 Salto Alto. Primeiro vieram e cortaram as árvores e plantaram o milho, enquanto o milho já estava pronto para colher. Ele veio com a esposa, 6 filhos e noras. Isto foi no ano de 1913. Construíram inicialmente um barracão, onde moraram até construir a casa. A família se desenvolveu juntamente com o local. E como o número de pessoas aumentou, muito houve o êxito para outras partes em busca de novas terras. Foi assim que o seu filho mais velho, Emílio Betil, juntamente com um bom número de filhos, partiu em 1957 para morar em Rincão Doce, interior de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Atualmente, vivem no Rio Grande do Sul 3 milhões de italianos e descendentes, representando cerca de 30% da população do estado. A população de imigrantes italianos no Brasil está atualmente em franco decréscimo, visto que as últimas grandes levas de imigrantes chegaram na década de 1950. O número de italianos residentes no Brasil ultrapassava 500 mil de pessoas em 1920, caindo para apenas pouco mais de 40 mil em 2000. A maioria destes são cidadãos italo-brasileiros, visto que a Itália garante a cidadania italiana para os descendentes, salvo algumas exceções. E o Brasil permite a dupla nacionalidade de seus cidadãos. De acordo com as leis italianas, não há diferença jurídica entre o italiano nascido na Itália ou no estrangeiro. O Brasil possui, de acordo com diferentes fontes, a 8ª ou a 6ª maior população de cidadãos italianos no mundo. Luigi Betil faleceu em 12 de março de 1933, com 67 anos, após cair do cavalo quando foi arrastado com o pé trancado no estribo e teve ferimentos que lhe causou infecção generalizada, no qual lhe levou a óbito. Josefa Madalena Betil faleceu em 1º de 1951, aos 77 anos, após ficar doente, deixando 12 filhos, entre eles Alice, Ângela, que casou com Albino Zanata e continuou residindo em 3 Saltos Alto. Ângelo, que foi morar com sua família em Rincão Doce, interior de Não Me Toque. Benjamin, residente de 3 Salto Alto. Constante, que residiu em Espumoso. Emílio, que foi morar com sua família em Rincão Doce, interior de Não Me Toque. Jordano, residindo em 3 Salto Alto. Massimilino, continuou residindo em 3 Saltos Alto. Maria Estela casou com Martins Girardello e morava com sua família em Rincão Doce, interior de Não Me Toque. Otílio continuou residindo em 3 Salto Alto e Vitória continuou residindo
em 3 saltos alto. Esta primeira geração gerou em média 109 filhos. A segunda geração aumentou para uma média de 872 filhos. A terceira geração aumentou para 2.616. E a quarta geração aumentou para 5.232. Estes números devem ser a média de descendentes gerado por Luigi e Josefa no Brasil, muitos já falecidos, o que nos deixa com um número aproximadamente de 3.000 descendentes vivos. E nesta data, estamos aqui para nossa homenagem aos nossos guerreiros e desbravadores, Luigi e Josefa, que nos deixaram, além de um sobrenome, uma grande e orgulhosa família. Sejam todos bem-vindos.